Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, faremos uma entrevista aqui com o Dr. Franklin Bezerra, que é psicólogo jurídico, psicanalista, e vamos tratar aqui de assuntos que são bastante interessantes à sociedade, também aos operadores do direito, para que possamos entender de que forma certos crimes vêm acontecer. Dr. Franklin, seja muito bem-vindo ao programa e eu já vou iniciar lhe fazendo uma primeira pergunta. O que vem a ser a psicologia jurídica, Dr. Franklin? Boa tarde a todos, né? Psicologia jurídica é uma psicologia clínica aplicada ao direito. Na realidade, a psicologia jurídica é uma espécie de psicologia social, onde você prepara o profissional de psicologia para trabalhar com as mazelas sociais, com toda a problemática ligada a abuso sexual infantil, a violência doméstica, violência urbana, a processos de pretensão de guarda, adoção. Então, na realidade, o psicólogo jurídico é aquela pessoa que vai trabalhar com as grandes problemáticas sociais da sociedade. Essa é a psicologia, é uma clínica aplicada. Certo. Leonardo. Gostaria de saudar o nosso convidado, Esperon, os telespectadores, e para complementar a pergunta do Esperon, saber como é que está a psicologia jurídica aqui no estado de Alagoas, como ela se desenvolve aqui em nosso estado. Bem, é com muito prazer que eu posso relatar o seguinte. Em 2003, esse profissional que está aqui diante de vocês, junto com o coordenador da Faculdade de Psicologia do SESMAC, o professor Liécio Pinheiro, nós trouxemos a psicologia jurídica para o estado de Alagoas, 2003. Inicialmente numa faculdade que não tinha psicologia. E hoje em dia nós temos uma faculdade que tem psicologia e é o curso de psicologia mais voltado para essa área social, né? Psicologia jurídica foi uma luta muito grande. Primeiro porque o psicólogo jurídico ele não é um advogado. Ele trabalha junto com o advogado, ele trabalha junto com o magistrado, ele trabalha junto com o promotor. Mas esse trabalho junto foi uma luta muito grande, porque a tentativa inicial nossa era uma integração entre psicologia, direito e serviço social. E hoje a gente tem conseguido isso. Então, a psicologia jurídica do estado de Alagoas hoje é talvez a mais atuante do Brasil. E isso me deixa muito feliz em dizer isso, porque nós temos um trabalho junto com as defensorias públicas do Estado e da União, Vara de Infância e Juventude, CREAS, Núcleo de Prevenção à Droga. Nós estamos em todas as áreas onde o papel do psicólogo é fundamental na integração com o jurídico. Então, hoje a gente pode falar, e é uma coisa cotidiana, a gente ouve o tempo todo de defensores, a gente tem, por exemplo, um núcleo na Defensoria Pública do Estado, graças à sensibilidade do defensor geral, que é uma pessoa que nos dá apoio, mas o setor de psicologia é unicamente do SESMAC. Então, isso é uma conquista muito grande. Defensoria Pública da União, não existe em canto nenhum do Brasil um trabalho desse. O próprio defensor geral da União disse isso no último momento de encontro nosso. Temos um trabalho dentro de Vara de Infância e Juventude, que trabalha com os infratores, que ali eles vão ser avaliados para ser colocada a medida socioeducativa. Então, temos sempre estagiários de psicologia e sempre pessoas que se passam pela supervisão de psicologia jurídica. Então, em todas as áreas, setor de psicologia do Fórum, CREAS, Núcleos de Prevenção à Droga, Conselhos Tutelares, nós somos a única e primeira faculdade a propor, há 3 anos atrás, uma capacitação para conselheiros tutelares em psicologia criminal. Então, na época, foi aquela coisa típica do Brasil, né? Incrível isso. Conselheiros tutelares, que são pessoas que trabalham com o bárbaro da sociedade, que é a violência contra a criança, violência doméstica, e serem treinados por uma faculdade gratuitamente, capacitados em psicologia criminal, em suicidologia, em criminologia e direito penal. A gente ia fazer uma capacitação enorme, mas nunca passou da proposta, que nunca foi comprado isso aí. Temos outra proposta incrível, que é fazer um treinamento, uma capacitação para oficiais de justiça, pioneiro no Brasil também. Então, a psicologia jurídica do estado de Alagoas
é uma psicologia jurídica que, em relação ao Brasil inteiro, a gente está na frente de qualquer estado brasileiro. Inclusive dito por profissionais de Sorocaba, profissionais de Belo Horizonte, pessoas que dizem, não, a gente aqui não tem essa atuação que vocês têm. Então, se existe deficiências, existe, mas uma grande parte, nesse 2006 para cá, a gente tem conseguido sobrepor isso tudo e significar a psicologia jurídica. Então, na realidade, é um trabalho muito interessante que aos poucos está se vendo. Por exemplo, eu me lembro de programas anteriores, onde eu falava sobre pedofilia, e parecia, eu digo sempre, parecia que eu tinha vindo de Plutão, e que estava falando um absurdo. O que é pedofilia? Pedofilia é uma coisa que não existe, ou é uma coisa que existe no cinema, ou que existe como doença mental. E a gente, com o passar do tempo, a gente foi preparando profissionais para ter uma visão de abuso, de violência contra a criança, saber o que é pedofilia, o que é abusador, o que é um abusador comum, o que é o pedófilo e o abusador comum. A gente viu há um certo tempo atrás alguns religiosos de um interior aqui do estado serem denominados de pedófilos. E aquilo, no fundo, quando a gente via aquilo, é um absurdo. Porque não tem nada a ver com pedofilia aquilo. Aquilo é pederastia, é outra história, é homossexualidade verdadeira, não essa homossexualidade que querem se colocar com os pedófilos. Então, toda a visão científica, a gente pode dizer, talvez até com um egocentrismo muito grande, mas tudo que se ensina em termos de teoria, no primeiro mundo a gente ensina aqui no SESMAC. Interessante. O senhor me fez lembrar agora, eu estou cursando um doutorado lá na Universidade de Morón, na Argentina, e existe também uma graduação para a formação de peritos criminais, né? Existe uma graduação para a formação de pesquisadores da criminologia e agora estão buscando uma formação para policiais. Existe uma tentativa dessa universidade, junto ao governo argentino, para que profissionais integrantes da Força Pública Argentina só tenham acesso aos quadros das polícias após terem cursado uma universidade que os prepara para tal. Mas agora o senhor falou sobre diversas patologias e estudiosos, né, e iniciativas que vão tentar trabalhar aquele que cometeu o delito. Mas eu pergunto ao senhor, doutor Franklin, também não seria importante aqui no Brasil, em especial aqui no estado de Alagoas, que a gente tenha uma política de acompanhamento dos nossos profissionais da segurança pública? Porque, por exemplo, a gente vê os policiais desamparados do ponto de vista da sua psique, né, do acompanhamento do dia a dia, do estresse que é inerente a esse trabalho. Eu pergunto ao senhor, isso também pode contribuir para que a gente tenha esses índices tão nocivos aí da nossa violência? Pode. Inclusive foi preocupação inicial nossa, em 2004, 2005, em criar uma primeira capacitação em psicologia policial do Brasil. Quer dizer, na época era uma coisa absurda, porque nem no estado de Alagoas sabia, a gente já fazia essa capacitação, vinha gente de todos os estados. A preocupação nossa era prevenir doenças mentais e proteger essa profissão chamada policial, que é tão estressante, tão conflituosa e tão geradora de processos mentais graves. Então, a preocupação nossa foi o seguinte: primeiro, prevenir para que essas pessoas fossem protegidas e protegidas a família desse pessoal. Porque não adianta, se um policial tem uma vida conflituosa, imagine se ele tem problemas dentro de casa, ou se ele não consegue deixar o trabalho no ambiente de trabalho e trazer para dentro de casa. E quando muitas vezes ele faz isso, ele faz por puro desespero, agonia, desequilíbrio. Era muito difícil antigamente você imaginar, por exemplo, a gente fez uma capacitação dessa em Petrolina e teve alguns profissionais que a gente convidou que na hora ficaram meio cabreiros, porque só oficiais de polícia, só oficiais do alto escalão, Polícia Federal. E, porra, o que é que tem isso a ver com psicologia? Tudo. Porque a psicologia jurídica trabalha com tudo. A psicologia jurídica trabalha com mazelas sociais, problemas sociais. E um dos problemas sociais é uma polícia mal preparada. Mas uma polícia que tem uma boa preparação técnica, material, e que não tem uma boa preparação psicológica, é uma polícia frágil. Porque é uma polícia que não vai saber, em determinadas situações, como, por exemplo, a gente está vendo as manifestações gloriosas que estão acontecendo no Brasil, né, em grande maioria por pessoas conscientizadas, pessoas que não aguentam mais o absurdo que é o Brasil, mas a gente está vendo vândalos marginais, e marginais não são população.
A população tem que ser tratada, respeitada e absurda. E marginal tem que ser tratado de outra forma. Eu vi um pedacinho de uma 15 ou 20, não tinha mais do que 20 pessoas, assaltando uma loja de moto, quebrando, roubando jante. Isso é população brasileira? Não, isso é marginal, que está usando esse momento para fazer absurdos. Então, isso eu acho que pode ser entendido. Eu estava falando com o Leonardo, sobre a questão da insegurança, do pavor da insegurança, como isso pode fazer com que a gente tenha uma probabilidade grande de ter linchamentos. Por exemplo, o processo do linchamento é um processo social previsível. É aquele processo que se manifesta, que o indivíduo manifesta justamente um medo, uma frustração muito grande, e quando ele se junta com outras pessoas que têm isso aí, quer dizer, morre o bandido, morre o pai do bandido, morre quem aparecer na hora para livrar, e isso não é um fenômeno ligado à doença mental. Isso pode ser até atribuído a uma doença social. O que a gente tem percebido é que quanto mais inseguro o indivíduo se sente, mais a violência vem dentro dele. Por quê? Porque imagine uma família, pessoas de bem, e eu sempre digo que nos meios mais pobres, 90 e tantos % são pessoas de bem, que não têm condições de morar em outro lugar, moram ali dentro, muitas vezes submetidos por 2, 3, 4, 5 marginais, que são presos e no outro dia estão soltos. E essas pessoas criam todo um terror naquela pessoa individualmente. Mas quando aquela pessoa individualmente se junta com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, aí a coisa sai de controle. Sai de controle. Leonardo. Doutor Francisco, o senhor falou, comentou acerca dos protestos aí que tomaram conta do Brasil, também comentou acerca aí do linchamento, uma prática que já vem se tornando comum em Maceió. Aí eu lhe pergunto, como analisar a conduta do ser humano quando ele está integrando uma multidão? Quais alterações podem ser causadas nesse momento? Em termos de maioria, vamos falar nas manifestações nossas que estão acontecendo no Brasil. Isso mostra esclarecimento, isso mostra amor próprio, isso mostra autoestima, isso mostra autovalorização, ou seja, mostra tudo que é importante para a gente criar uma nação que a gente deseja. Então, quando eu vi uma senhora de 75 anos de idade dizer: eu nunca me senti tão viva quanto hoje em dia, lutando pelo meu país e cantando o hino nacional, aquilo tem que ser uma coisa hipervalorizada. Senhores, crianças, pessoas que estavam ali que não estão satisfeitos, estão vendo os gastos absurdos. O futebol, eu tenho uma característica, o seguinte: até na ditadura, quando eu estava na faculdade, eu nunca votei contra o Brasil, nunca fui contra a seleção brasileira. Então eu tenho minha opinião própria. Eu acho que não se mistura isso, acho que o sistema mistura isso para criar uma divisão. O que tem que acontecer é o seguinte: eu sou corintiano, então minha paixão é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois do Corinthians é a seleção brasileira. Então, se a seleção brasileira ganhar, é ótimo, eu vou torcer, não vou torcer nunca contra. Ah, mas isso pode repercutir, não me interessa. O que já vai repercutir numa coisa positiva é as pessoas indo para a rua, mas não é sozinha, é o médico, é o dentista, é o policial civil, é o policial federal, é o corpo de bombeiros, o povo brasileiro junto. Esse comportamento só tende a melhorar a saúde mental das pessoas, emocionalmente leva as pessoas à autoestima, um desejo de criar, um desejo de produzir, e vai dar saúde mental para essas pessoas. E tem de gente que estava doente em casa e que com essas manifestações já se sentiu feliz, sentiu útil, sentiu produtivo, sentiu, não, esse é o Brasil que eu quero. Porque de qualquer maneira a gente vive no Brasil. Mas a preocupação agora do outro lado, aqueles efeitos deletérios, né? Nas torcidas organizadas ou esses indivíduos, como o senhor bem denominou aí, vândalos, criminosos, que fazem essa parte ruim do estar em multidão. Essas pessoas são pessoas que qualquer grande grupo social tem que tê-las. Quando a gente viu o depredamento, a violência contra a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, muita gente achou lindo aquilo. E eu como pessoa, como brasileiro, sou contra qualquer coisa contra patrimônio privado. Porque, de qualquer maneira, você quebra uma loja de uma pessoa que está ali sofrendo, pagando imposto do mesmo jeito. Então, eu tenho dificuldade em falar qualquer coisa pública. Primeiro, porque eu tenho ideias mais problemáticas ainda em relação a isso.
Eu acho que os políticos fizeram com o povo brasileiro absurdos, que não é um vandalismo numa Assembleia, num Congresso, alguma coisa que vai mudar isso. Agora, é preciso separar o que é vandalismo e o que é manifestação. Porque uma coisa que a maioria está sendo contra, porque a maioria já percebeu que a gente vai conseguir o que a gente quiser roteiramente. Porque você imagine o que é uma passeata com 100 mil pessoas em silêncio. Isso é mortal, cara. Todo em silêncio. Barulho nenhum, som nenhum, nada de bandeira política, de partido nenhum, que o povo brasileiro já mostrou que ele não representa a gente. Então, esse povo em silêncio, não precisa quebrar nada. Agora, que a presença dos que quebram é inevitável, Porque sempre vai existir um grupo de pessoas que tem outros objetivos, anarquia, roubo. A gente está vendo no Brasil isso. Quer dizer, não vai ser quebrando uma loja comercial, uma loja de carros, que eu vou manifestar o quê? Agora, se eu faço isso em relação a determinadas instituições, alguma coisa, mostra talvez uma revolta grande em relação a essas instituições. Doutor Franklin, já estamos indo para o próximo bloco, mas gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores que vamos falar de um tema que todos gostam, que é a psicopatia. Não é isso, Esperão? Muito bem, a gente vai agora a um breve intervalo, lembrando a você, quer tomar seu vinho, seu uísque, aquele jantar super legal, é lá no New Hakata. Você liga, eles mandam uma van buscar você, te levam de volta e você não tem problema com a leite seca. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o Dr. Franklin Bezerra, que é psicólogo jurídico, psicanalista. Leonardo, você fez um comentário, né, sobre a psicopatia no bloco anterior. Gostaria de reforçar agora como vai ser a pergunta? Exatamente, Esperão. Gostaria de perguntar ao nosso convidado, que é a curiosidade de muitos telespectadores, tenho certeza, o que é a psicopatia, Dr. Franklin? Ela é uma doença? Quais as características principais do psicopata? Psicopata é um indivíduo que tem uma perversão de caráter. Perversão de caráter não é doença mental, é uma estruturação psicossocial. Então, na realidade, todos os contextos que o psicopata poderia ser alguém que vem de um contexto familiar desintegrado. Então, não existe consenso em relação a nada disso. Existem teóricos organicistas que defendem a ideia de você nascer criminoso. O Lombroso foi um grande cientista que defendia esse biotipo criminoso. O que o mundo civilizado chegou à conclusão é que a base da psicopatia é uma base familiar. O que é que eu estou falando de base familiar? O psicopata é um indivíduo que reproduz na sociedade o que ele recebeu. Então, você não vai encontrar um pai e uma mãe que cumpram funções afetivas, considerativas e disciplinares, tendo filhos psicopatas. Então, o psicopata tem uma classe social privilegiada? Não tem. Então, existem psicopatas em todas as classes sociais. Mas no mundo inteiro, as classes onde existe mais são as classes médias e altas. Por quê? São as classes onde as pessoas ganham presentes. Elas têm coisas, recebem coisas, mas não recebem afeto e consideração. Então, o psicopata, o americano que conhece bem isso, foi feita uma pesquisa, se não me engano, em 99, com 300 personalidades psicopatas, as mais criminosas e periculosas possíveis, né? Homens de uma capacidade de destruição absurda. Cara que dizia que não queria sair dali nunca, porque se saísse ia matar quem aparecesse na frente. Essas pessoas foi feito um trabalho de avaliação psicológica minucioso e detectou-se que quase que 82% tinham sido abusados quando criança, violentados, brutalizados ou tratados de forma indiferente. Então, se você tem uma criança e você trata ela sem afeto, sem disciplina, ela não desenvolve uma coisa chamada lastro emocional. O que é lastro emocional? Uma possibilidade de sobreviver às frustrações impostas por normas e códigos sociais. Então, viver em sociedade é dificílimo. E para o psicopata é mais difícil ainda. Por quê? Porque ele vai reproduzir o que ele recebeu.
O que é que ele recebeu? Violência. Então ele vai reproduzir violência. Eu gostaria que o senhor me corrigisse. Eu tenho, às vezes, a impressão de que a gente tem uma postura, de certa forma, hipócrita quando a gente lida tanto com aquele infrator reincidente várias vezes, ou até mesmo com o psicopata. A gente, às vezes, atenua, né, fica numa postura de ser benevolente, e esses fatos se repetem e as mortes acontecem. Eu pergunto ao senhor, a sociedade tem sido um pouco hipócrita na hora de punir realmente aquele que não tem conseguido se recuperar? A sociedade, além de hipócrita, ela tem muita falta de conhecimento do que é a personalidade psicopata, né? A gente recebe muito do cinema aquela visão de que todo psicopata é um homicida, todo psicopata é um assassino. E isso não é verdade. Existe uma maioria, talvez não uma maioria, mas uma grande parte deles, todos são criminosos, porque todos estão preparados para cometer cotidianamente o crime. Isso não quer dizer que seja crime de homicídio. São pessoas que vivem por eles, para eles e por causa deles. São pessoas que não têm amizade, não têm relação afetiva com ninguém. Então, um marido psicopata, a mulher, tem um inimigo o tempo todo. Se você tem um parceiro policial psicopata, você não tem um amigo de forma nenhuma. Ele vai estar com você à medida que ele usufrua disso aí. No momento em que ele tiver de jogar você no buraco, numa situação, ele vai jogar tranquilamente, independente de você ter ajudado a ele. Mas talvez a característica maior da psicopatia seja a insensibilidade. É muito forte, né? Leonardo. O senhor começou a tranquilizar a população, já que classificou aí o serial killer, né, popularmente conhecido dessa forma, aí, essa expressão cunhada aí nos Estados Unidos, ele não representa a maioria dos psicopatas. O senhor daria uma ideia assim, percentual, né, dentro do contexto da psicopatia para o serial killer? Veja, sobre o serial killer, por mais absurdo que seja falar sobre eles, até porque os próprios países civilizados, em termos de perfil de psicopatas, de serial killer psicopata, eles só têm o perfil de quem eles prenderam. Existem milhares de psicopatas que jamais vão ser presos. Existem psicopatas nos Estados Unidos que muitas vezes, antes de morrer, se apresentam à polícia para contar os crimes. A gente teve recentemente o BTK, um cara chamado James Rader, que estava com 60 e poucos anos de idade, e há 32 anos mangá da polícia, era assim que acontecia nos Estados Unidos. Ele burlava, ele só tinha um defeito, gostava de matar famílias inteiras. Mas ele se viu numa idade onde ele podia morrer a qualquer momento. E ele começou a deixar vestígios, deixar evidências, e foi isso que ele foi preso. Então, alguns psicopatas serial killer nos Estados Unidos, muitas vezes, eles espontaneamente, eles chegam lá e dizem, foi eu que estou matando isso, porque eu matei no dia tal, tal, hora tal. Aí quando você vai fazer uma combinação, você descobre isso. Então, na realidade, é preciso saber que existe o serial killer psicopata e serial killer doente mental. O serial killer doente mental é aquele que sai matando em torno de 2, 3 semanas e que deixa evidência em todo canto porque ele não tem uma mentalidade organizada. Ele é apenas uma máquina de matar. Psicopatas serial killer são seres que muitas vezes vivem entre nós. Por exemplo, a gente pode estar aqui, trabalhando aqui com um psicopata e você só vai descobrir quando ele estiver matando. É interessante, eu tive a oportunidade de ler no livro Mentes Perigosas, né, onde se afirma isso. A autora afirma que a gente pode viver a vida inteira ao lado do psicopata sem perceber. Quem afirmou isso, quem disse isso categoricamente, chocou os Estados Unidos, foi em 1977, o maior serial killer visto nos Estados Unidos, que foi o Ted Bundy. Ted Bundy, quando é preso e sentenciado à morte, ele disse, nós somos seus maridos, seus irmãos, seus namorados, seus filhos, seus vizinhos, nós somos vocês. E o americano tremeu, porque ele falou uma realidade. Ele disse aquilo que... como é que você se defende de um psicopata? Não tem como se defender. Tem como você avaliar alguns comportamentos. Muita insensibilidade, veja o que a gente falou anteriormente aqui, só coisa de sensibilidade. Eu manifestei o meu lado homicida em relação a criminosos de crianças. Tudo girou em torno de quê? De emoção, de sensibilidade. Ninguém foi insensível aqui. Agora, eles falam desses aspectos que nós falamos aqui de uma forma como se não existisse nada.
Então o psicopata chega para o delegado. Chega para o delegado e conta que, mas é um absurdo, delegado, ter acontecido aquele crime com aquela pessoa, uma pessoa ótima. Eu quero, inclusive, ajudar, o que você precisar, eu estou aí para ajudar, para a gente descobrir esse criminoso, porque isso é uma pessoa ótima, e ele é um psicopata, ele é um assassino. E ele chega sem se sentir ansioso, sem ter medo, porque você, como figura de autoridade, é algo que fascina eles. Eles adoram delegados, juízes, professores, diretores, pessoas que ele possa transgredir. Então, se você tiver numa entrevista com um psicopata verdadeiro e você não tiver equilíbrio psicológico, daqui a pouco você está votando nele. É o que muitos brasileiros fazem. Né? Exatamente. Bom, Professor, só complementando aqui, Esperon, já imagino até que saiba qual vai ser a sua resposta. Posto essa realidade americana de dificuldade para lidar com os psicopatas, o que o senhor diria da realidade brasileira? A polícia brasileira, a justiça brasileira, tem condições de lidar com os psicopatas? Falta muita psicologia. Acho que talvez essa seja a resposta mais coerente. Quando o direito, que aos poucos a gente vai conseguindo isso, mas quando o direito perceber que junto com a psicologia vai se ter a oportunidade de fazer justiça, que existe a coisa da justiça, é uma coisa dificílima. Mas eu acho que bons profissionais de direito, bons profissionais de psicologia visam isso. Visam que o indivíduo que tenha que ser apenado, seja apenado. O indivíduo que tem uma doença mental será tratado. Não é concebível a ideia de que uma pessoa comete um crime a partir de uma doença mental e vai ser jogado no centro penal. Essa pessoa vai ter que ser tratado para, ou ele não vai para o sistema penal, ou então ele vai ser tratado para depois ser julgado. Então, o que falta na realidade é um conhecimento sobre psicologia. Eu vejo a psicologia, no mundo inteiro já existe isso, por exemplo, Inglaterra, Canadá, principalmente Inglaterra e Canadá, são países onde a psicologia é hipervalorizada. Por que não foi no Brasil ainda? Primeiro, porque nós não somos como profissionais unidos. Segundo, porque existe um desejo do sistema do povo continuar ignorante. E a psicologia luta exatamente para isso. Para desalienar, não sei se esse é o termo correto, mas desalienar, tirar da cabeça das pessoas aquela visão de fanatismo, de alienação, de servilismo. Então a psicologia é muito perigosa nesse sentido. Dr. Franklin, nos surgiu aqui uma dúvida entre os consultores num programa anterior sobre a origem da síndrome do pânico, né? A gente tem números terríveis aqui no estado de Alagoas e aí nos veio um questionamento. Isso é fruto de um problema genético, é fruto da ação do ambiente hoje, não é tão nociva aí ao dia a dia das pessoas? De que forma o senhor explicaria para a gente aqui o que é a síndrome do pânico? Síndrome ou transtorno do pânico, que fica melhor que um transtorno, é mais conhecido como transtorno do pânico, é uma problemática onde não existe também um consenso em relação à origem. Se sabe que tem um contexto biológico, psicológico e químico também. É muito mais biológico e psicológico do que químico, mas existe a influência de todos esses contextos. Como você muito bem colocou, a gente vive numa sociedade persecutória, uma sociedade que fomenta a persecutoriedade, fomenta a insegurança, fomenta a angústia. E muitas vezes o indivíduo tem uma estrutura que esse pânico está dentro dele e que vai ser desencadeado a partir desse estresse, desse conflito, desse mal-estar prolongado. Então não existe unanimidade em relação a dizer que é genético só, o que é psicológico só, mas o somatório desses contextos leva o indivíduo ao entendimento desse transtorno de ansiedade. Então, na realidade, quando você vive uma vida muito reprimida, quando você sofre muito, quando você sepulta muito, coloca muita terra em cima de uma verdade sua, você pode desenvolver qualquer transtorno de ansiedade. Um deles é o pânico, talvez o mais poderoso. Mas, indiscutivelmente, um bom acompanhamento psicológico. Um bom tratamento psicológico, muitas vezes psicológico e psiquiátrico, né? Não é porque eu faço parte da psicologia que vou negar a importância de uma integração psicologia e psiquiatria. Perfeito. Leonardo. Doutor Franklin, a que o senhor atribui o grande sucesso das séries de TV, filmes que abordam a temática da psicopatia, até mesmo os vilões de novela com traços aí psicopatas que fazem tanto sucesso com o público? É uma pergunta excelente. Como psicanalista, eu vou falar a temeridade da identificação.
que existe na realidade é que o crime é uma coisa que fascina. Em intensidades diferentes, óbvio, mas fascina. Então, por exemplo, tem uma série, se não me engano, que é um psicopata bonzinho, que não existe isso, né, que mata psicopatas. Eu vi uma época dessa, um amigo até me deu um toque. O que existe na realidade é que o crime é uma coisa que fascina. A personalidade criminal, ela é fascinante. Porque você vai estar diante de uma pessoa que é levada ao ato criminal não por problemas mentais, mas por prazer. Como é possível nós que estamos aqui imaginarmos uma pessoa matar o outro, trucidar, torturar, sem que exista um motivo? Veja, então um motivo de uma vingança. Então alguém cometeu um ato contra um familiar seu. Você vai lá e se vinga. Isso não é psicopatia. Isso pode ser qualquer coisa, menos psicopatia. O psicopata é aquele cara que trabalha com um delegado, se sente inferior em relação a ele. Sei lá, acha ele mais capaz, acha ele mais preparado tecnicamente, teoricamente. Mas percebe que ele é uma pessoa pacífica, uma pessoa sensível. Então, na primeira chance que tiver, joga ele no buraco. Mas não jogou ele no buraco porque ele prejudicou, mas porque ele se sentiu mexido, incomodado com a presença. Psicopatas são pessoas que vivem só para eles. É muito difícil pensar nisso. Então, psicopatas não amam seus filhos, não amam suas mulheres. Psicopatas se relacionam objetalmente. Então, toda vez que ele está diante de uma personalidade que consegue viver para ele, por causa dele, isso fascina. Isso não quer dizer que é coisa boa, isso quer dizer que é uma coisa importante no psiquismo humano. Afirmativa forte, né? Não, principalmente, e até perguntaria, acho que não há cura para essa situação. Como lidar, então, conviver com os psicopatas diante desse contexto? Como conviver? Bem, sabendo identificar alguns traços marcantes. Um deles é a ausência de remorso. É um cara que pode prejudicar alguém que o ajudou a vida inteira e não sentir remorso por isso. Inclusive falar dessa pessoa que prejudicou jocosamente. Outra é uma insensibilidade enorme. A outra é uma naturalização da violência. Tudo aquilo é previsível, tudo aquilo é normal, tudo aquilo, por exemplo, o que é que acontece com a gente? Eu não suporto ver covardia. Então, seja de que tipo for. Eu imagino um homem brigando com outro homem, mas não imagino 5, 6 homens batendo num cara. Então, o que é que acontece quando a gente se depara com uma cena covarde dessa? A gente se mexe, a gente emocionalmente a gente se sente afetado. O psicopata não dá a mínima. Ele dá as costas e vai embora. Digamos que ele seja um policial que poderia atenuar. Um cara está sendo linchado ali, ele não quer nem saber quem é. Ele vai embora e deixa o cara ser morto. Ele está vendo uma criança precisando de ajuda, não tem uma mínima sensibilidade. Está vendo um idoso, ele entra numa casa com a perversidade dele, tem numa casa uma criança de 5 anos, uma senhora de 80 e um travesti. Ele estupra tudo, estupra. Psicopatas não se relacionam sexualmente, estupram. Porque o ato é um ato denegritório, desmoralizante. Então são pessoas que agem, toda a ação contra outras pessoas são sempre para desmoralizar, destruir, denegrir, conspirar. Então, são criminosos em potencial, independente de serem homicidas. Muito interessante. Gostou do que está ouvindo? Vem muito mais coisa aí. A gente vai agora a um breve intervalo. Lembrando a vocês, esse programa é fruto de uma capacitação lá na Faculdade Estácio. Ela aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o psicólogo Dr. Franklin Bezerra. Dr. Franklin, eu gostaria de já fazer uma pergunta ao senhor com relação à influência da mídia. Nós fizemos um programa aqui alguns dias atrás, onde a gente comentava dessa postura que para nós é deletéria, nociva, quando faz, de certa forma, ou uma exposição exagerada daquele infrator que chega a uma delegacia para ser indiciado ou não,
E também aquele que realmente é reincidente, já participou de diversos delitos e se sente glorificado, se sente com uma fama que lhe é imputada. O senhor entende que realmente isso é ruim, isso não é bom, isso pode fomentar mais violência? Isso é péssimo, né? Na realidade, eu tenho uma teoria de que o indivíduo reincidente ele não era para aparecer nunca na televisão. Então, se você é preso, digamos, por determinado crime já várias vezes, o ideal é que esse indivíduo apareça na televisão, olhando para frente, e seja tomado ele parado e olhando para um lado e para o outro, para ser identificado. Primeiro, porque ele é reincidente. Então, se ele é reincidente, é uma pessoa que já fez esse crime muitas vezes, alguém conheça, mas não o discurso dele. Muitas vezes, a tentativa de expor um bandido, a gente não tem muito isso aqui. Na realidade, os verdadeiros bandidos estão fora da cadeia, né? A gente sabe disso. Os bandidos... E às vezes usa até colarinho branco. Muitas vezes, né? Branco, às vezes até borrado, às vezes até sujo. Mas, na realidade, toda vez que você expõe um criminoso periculoso, e deixa que ele fale alguma coisa, é um perigo isso aí. Ele pode gerar um processo chamado teleguiamento. Isso não acontece em relação ao Brasil, senão a gente não votava em algumas figuras, né? Se isso fosse uma verdade no Brasil, tem algumas figuras que ficavam fora e a gente percebe que todo pleito ganha e continua fazendo as mesmas coisas. Em termos de criminoso, ladrão, como alguns programas fazem, de fotografar aquele cara, muitas vezes é assim. Por um homem de bem ser visto como suspeito de roubo, suspeito de furto, suspeito de estelionato, é destruí-lo. Mas para alguém que não é ninguém, ser chamado de bandido, ser chamado de assassino, ser chamado de ladrão, é muita coisa. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai dar um nome a quem não tem nome. Um status. Status de crime, por exemplo, alguns criminosos, como houve aqui em Maceió, algumas pessoas que eram muito procuradas pela polícia. A polícia teve um trabalho grande de descobrir essas pessoas e tudo. Aí, entrevistas absurdas, não sei quantos minutos falando com aquela pessoa. Por quê? Não sabe que o cara é criminoso? Parece o cara daquela forma, olhando para frente, olhando para os lados, para ser identificado. Talvez se colha alguma justificativa do ato praticado, mas o mais breve possível. Que quer queira, quer não, isso é uma forma de dar cara, dar nome a alguém que não tem nome. E mais uma vez, quem não tem honra, quem não tem caráter, quem não tem dignidade, bandido é muita coisa. Muito bem. Leonardo, por favor. Muitas pessoas ainda veem a psicoterapia com grande relutância. Aí eu lhe pergunto, qual a importância para a saúde mental da população da psicoterapia? A psicoterapia verdadeira, a psicoterapia feita por pessoas que se submeteram à psicoterapia, que é o mais importante, não adianta você ter uma formatura de um curso de psicologia, não ter submetido a uma boa psicoterapia e abrir um consultório e começar a trabalhar dessa forma. Mas quem fez uma psicoterapia, quem fez uma psicanálise, é uma pessoa apta a ajudar realmente. O que a psiquiatria psicodinâmica tem descoberto hoje em dia é que quase que a maioria dos transtornos de personalidade, os transtornos graves, eles têm tido uma ajuda enorme, desde o sentido da humanização, da melhoria da qualidade de vida, minimização de sintomas. Então, ninguém nega a doença mental, existe a doença mental. Se essa doença mental for devidamente tratada, de forma integrada, psicologia e psiquiatria, o êxito vai ser muito mais, vai ser até mais comum. É muito mais possível eu aprender a lidar com a doença mental quando eu tenho um apoio psicológico. E muitas vezes o médico, o psiquiatra não tem condições de dar esse apoio psicológico. É aí que entra a psicologia. Então, em relação a qualquer coisa ligada à saúde mental, seja lidando com doença mental grave ou não, a psicoterapia é um benefício enorme para a sociedade. Interessante. O senhor falando sobre psicopatia, eu entendo aqui que recebemos quase uma aula, né, Leonardo? Mas o senhor acabou me deixando, não sei se feliciano, e aí me lembrei da história daquela polêmica pessoa que diz que gay precisa de cura. Ser gay é uma doença, doutor Franklin?
Isso é ridículo, né? Eu não sei se a palavra correta é ridículo. Isso é patético. Primeiro porque isso representa não um retrocesso, mas uma regressão primitiva a uma visão que toda a ciência de saúde mental já tinha sepultado. Por mais controvérsia que exista, por mais teorias que falem sobre um contexto biológico preponderante dentro da homossexualidade, mas isso não tem consenso. O que se percebe é que cada dia que passa, principalmente capitaneado pela psicanálise, que a homossexualidade é uma estruturação de personalidade. É mais ou menos assim, quem estuda saúde mental e estuda psicanálise sabe que existe uma coisa chamada complexo de Édipo. No Édipo existe um momento em que toda criança vivencia de hostilidade contra a figura de autoridade e amor, desejo pela figura feminina. Isso seria o Édipo positivo. O homossexual, para a nossa teoria, é alguém que inverteu isso. Isso não quer dizer que ele seja doente nem tenha optado por isso. Isso quer dizer que é uma pessoa que tem uma estrutura de personalidade homossexual. Ter estrutura homossexual não é ser doente, nem é ter opção, não é ter feito a opção. Então, um tratamento, tratando a homossexualidade como uma doença, é um retrocesso absurdo. Isso é uma coisa tão inconcebível que a gente não pode nem dizer que isso está ligado ao setor tal, isso está ligado a mentes, talvez até com problemas sérios de aceitação da própria homossexualidade. Porque onde a gente percebe essa tentativa de colocar a homossexualidade como uma doença, muitas vezes essa iniciativa vem de pessoas que não aceitam a própria homossexualidade. Para esconder o seu próprio... Muitas vezes é aquele comportamento que mexe com aquela pessoa. É olhar para um homossexual, principalmente esses homossexuais gritantes, esses que brincam muito, que gritam muito, muita gente se identifica com eles e muita gente odeia essa identificação. Então, esse processo cretino, essa coisa ridícula de colocar a homossexualidade como cura, nada mais é do que uma tentativa de desmoralizar uma profissão que cresce cada dia que passa mais no mundo, que é a psicologia. É dar um poder que não é possível a nenhuma área de saúde mental. Curar o que não é doença. Interessante. Leonardo. Falando sobre saúde mental, eu lhe pergunto, como estão os manicômios judiciais brasileiros? Eles estão estruturados para receber aquelas pessoas que delinquem e são identificadas como doentes mentais? Em tese, não. Eu não conheço todos, eu conheço alguns. Mas o mais importante é o seguinte, o manicômio judiciário deveria ser o local mais preparado para tratar criminosos que chegaram ao crime a partir de uma doença mental. Então, o princípio do manicômio judiciário é o seguinte, você pratica um crime e esse crime foi praticado a partir de uma doença mental grave. Então, quem matou não foi você, mas quem matou foi a doença mental que tomou conta de você. Vou citar um exemplo rápido. Você está com uma caneta aí. Eu sou um doente mental não tratado. De repente eu olho para essa caneta e vejo uma pistola. Você pegou na pistola, eu estou armado aqui. Imediatamente eu sou ameaçado. Na chance que eu tiver, quando você pegar de novo e que você fizer assim, eu atiro em você. Eu não matei você por prazer. Eu atirei em você porque eu me senti ameaçado. É porque no momento em que eu olho para essa caneta, eu fiz uma interpretação delirante. Então, essa pessoa que comete um crime a partir de uma doença mental não pode ser penalizada. Ela deve ser tratada. Porque é isso que se diz um tratamento humano. Então, manicômio só deve ser para pessoas doentes mentais. Existe isso no Brasil? Em tese existe. Talvez um estado A, B ou C. Existem profissionais bons nos manicômios? Existem profissionais excelentes em todos os manicômios do Brasil. O que falta é uma gerência. O que existe é uma ingerência política absurda no sistema manicomial, até porque se os maus políticos têm esse poder de ingerência nos manicômios, eles podem levar seus sicários, seus bandidos, ali para dentro e dizer que é doente mental. Ou seja, pessoas da alta sociedade, pessoas de camadas mais favorecidas podem se beneficiar de um local que não é para eles, e sim para pessoas portadoras de doença mental. Então, existem profissionais bons? Existe. Tanto psiquiatras quanto psicólogos. O que é que falta? Autonomia. O que é que falta? Capacitação. O que é que falta? Preparação do profissional para lidar com uma coisa
que muita gente não tem essa capacidade, que é lidar com o crime. O senhor me fez lembrar agora um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho, exatamente. Filme bem ícone disso aí, onde mostra um indivíduo que é destruído. Quer dizer, um comportamento antissocial é tido como uma perversidade tão grande, e me permita dizer que o grande problema do direito é justamente entender objetivamente perversidade, que perversidade é o grande problema da humanidade. Veja, perversidade, malignidade, subjetivo, crueldade, subjetivo, ruindade, subjetivo. Então, para a objetividade jurídica é muito difícil você ter uma ideia de que existem pessoas que não têm doença mental nenhuma e são capazes de fazer altas perversidades. Então, é entender que esse indivíduo que tem essa alta perversidade também não é lugar no manicômio. Dr. Frank, uma gentileza. Eu gostaria de saber do senhor a sua postura com relação ao sistema prisional brasileiro. A gente sabe, por exemplo, vou citar aqui o estado de Alagoas, que está mais próximo de nós, a gente tem uma dificuldade na gerência, né, desse setor, e eu lhe pergunto, o sistema diferenciado de reclusão, o senhor entende isso como nocivo ao ser humano ou realmente a gente precisa de uma nova postura? Por exemplo, a gente iniciou esse programa aqui, nosso primeiro programa tratava disso, né, do acesso de celulares, de droga, de armas ao interior dos nossos presídios, e a gente não consegue solucionar na íntegra esse tipo de problema. Então eu pergunto ao senhor, uma postura nova, onde mesmo a família, mesmo o advogado, mesmo os amigos, não teriam um contato físico mais com o preso. Ele teria sim, através de um telefone, de um vidro, mas porque a gente vive um momento atípico, né? O Brasil precisa solucionar muitos problemas e não adianta mais, e lhe ouvindo, eu acho que ratifica isso. Temos que parar com essa hipocrisia de superproteger o infrator. Mas eu pergunto ao senhor, essa postura é nociva realmente ou o Brasil pode implantar isso pelo menos durante um determinado tempo? Bem, eu posso parecer radical, mas vou dar uma opinião pessoal, como pesquisador. O grande câncer do sistema prisional brasileiro se chama ingerência política. Esse é o grande câncer. No momento em que o sistema penal for administrado por técnicos de saúde mental, técnicos da polícia, técnicos da segurança pública como um todo, profissionais capacitados, e que a ingerência política não tem acesso, a gente muda tudo. Hoje a gente tem um grupo de psicólogos no Brasil inteiro, um grupo de profissionais de psicologia jurídica o tempo todo, o SESMAC faz isso o tempo todo, prepara profissionais de psicologia jurídica, que tem condições de fazer um trabalho excelente do sistema penitenciário. O grande problema é imaginar o sistema penitenciário como algo onde a responsabilidade é de uma Secretaria de Segurança, do governo do Estado. O sistema penitenciário é um problema nosso, porque somos nós que vivemos e morremos por causa do sistema penitenciário que não funciona. O sistema penitenciário onde existem programas como desintegração progressiva, que poderia ser um trabalho genial feito, quer dizer, uma forma de desinternar progressivamente o paciente psiquiátrico que chegou ao crime, mas que a gente ainda encontra avaliadores, peritos escolhidos por vontade política. Então, na minha opinião, o que desgraça tudo se chama ingerência política. Claro, ingerência de maus políticos, né? E política é uma ciência inquestionável, né? Agora, maus políticos que usam aquilo ali como cabide, usam aquilo ali como proteção de amigos, de parceiros e tudo, aí é muito difícil. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. O meu acerto do alvo eu vou dedicar a 1 ano da lei seca. A meu ver, os índices de acidentes, as mortes se reduziram, então por menor que sejam essas reduções, a gente vê que vale a pena, são vidas que se preservaram. Bom, o meu erro do alvo, para variar, eu tenho 2. Vou dedicar à nossa Secretaria de Defesa Social, que adquiriu um novo sistema de banco de dados para identificação dos infratores, mas esqueceu de negociar com a empresa anterior e que levou todas as informações. Gente, isso é uma incoerência, é uma falta de planejamento. O meu segundo erro, eu vou dedicar lá à gestão da central de flagrantes. É insalubre, não é saudável que a gente mantenha policiais 24 horas acordados para atender a população. É preciso rever essa carga horária. Esse é o meu erro do alvo. Dr. Frank, por favor, o seu acerto e erro? Acerto, essa manifestação pacífica, ordeira, determinada,
que o povo alagoano principalmente o povo de Maceió está se manifestando, isso é importante demais, isso mostra que a gente está harmonioso em relação a esse desejo de mudança. E o que é errado continua sendo a questão dos maus políticos, né? Principalmente nesse momento em que a população está mostrando uma determinação e um desejo de mudança, e muitos políticos se apoderando disso e colocando como se isso é uma vitória deles. O povo tem que ter muito cuidado para estar atento a isso. A vitória é do povo brasileiro. Muito bem, Leonardo. Meu acerto, dedicarei também, assim como nosso relator Esperon, a um ano de lei seca, que tem prestado serviços interessantes, poupado vidas e evitando aquelas práticas aí que levavam a muitos acidentes no trânsito. Já o erro, eu vou deixar aqui em relação à Assembleia Legislativa de Alagoas, que pouco tem feito e agora com mais uma denúncia aí, suposto desvio de recurso público do deputado JHC, passando esses dados para a população. Temos que refletir nas próximas eleições em quem votaremos, porque não aguentamos mais custear uma casa como aquela que nada faz e ainda desvia os recursos públicos. Bem, doutor Franklin, a gente vai pedir ao senhor que faça suas considerações, infelizmente, né, em 1 minuto. Em 1 minuto. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que estou sempre pronto a acolher esse convite quando isso for feito da próxima vez. Foi importante que nós falamos sobre psicologia como um todo, a importância da psicologia na saúde mental das pessoas. Eu acho que isso é determinante. Quando o povo brasileiro se conscientizar de que a psicologia é importantíssimo naquilo que é mais importante do ser humano, que é a saúde mental, a gente vai ter um Brasil melhor. Bem, a gente agradece mais uma vez a presença do Dr. Franklin Bezerra aqui no programa. É uma nova visão, a gente fala aqui sobre uma visão, uma ótica dos operadores do direito. Hoje tivemos aqui uma aula verdadeiramente do que é a psique, do que são os problemas causados pela mente e também importante, não só tratar o infrator, mas tratar também aqueles que integram a força pública desse Estado e desse país. Eu quero rapidamente agradecer aqui as psicólogas Ivaneide Porto, a Claudemir Queiroz, que inclusive citou o nome aqui do Dr. Franklin, também ao Dr. Raimundo Palmeira, que é seu seguidor, tem o senhor aí como um bom parâmetro. Leonardo, algum agradecimento? Não, só agradecer a bela entrevista. Bom, agradecemos a audiência de todos vocês, a gente espera que vocês tenham uma semana de muita paz e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você.